Para quem não conhece a história sobre o rei Nabucodonosor, que estava lá na Babilônia, havia levado pessoas cativas para aquele lugar, e ele construiu uma estátua em homenagem a ele mesmo, uma estátua de ouro. E ele falou que todos deveriam se prostrar ao som das trombetas perante a própria estátua dele. E aí a Bíblia diz assim: e sendo assim, logo que ouviram o som da corneta, da cifra, da harpa, do saltério e de todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo, diga todo, indivíduo, povo, nação e mesmo as pessoas estrangeiras, de outras línguas e culturas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Então a gente entende o contexto aqui desse começo da palavra, que todos que estavam ali na Babilônia precisavam se prostrar, eram obrigados a se prostrar à imagem do rei Nabucodonosor. Assim que tocava o som, todos precisavam imediatamente se prostrar e adorar a uma imagem. E aí, nesse contexto da história, o versículo 8 tem um título que diz assim: os judeus são atirados na fornalha. Quem são esses judeus? Haviam 3 que nós vamos falar aqui. Algumas pessoas conhecem eles como Sadraque, Mesaque, vamos gente, fala, e Abednego. Mas esse era o nome que os babilônios haviam dado para ele. E eu já quero entrar aqui nessa questão, ministrando através da palavra do Senhor, que nós não devemos receber a origem que o mundo nos dá. Nós não devemos receber os nomes que o mundo nos dá. Mas eu preciso saber que a minha origem não é a Babilônia. Diga, não é a Babilônia. A minha origem não é o mundo. Diga, não é o mundo. Mas a minha origem é servo do Senhor. Então muitas pessoas conhecem a história como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles não se chamavam assim. Eles se chamavam Ananias, Misael e Azarias. Quem sabia que esses eram os nomes deles? 5%. Vamos ler a Bíblia, né, irmãos? Então, eles tinham um nome original, uma identidade original, mas quando eles chegaram ao lugar do cativeiro, quando eles chegaram ao lugar que não provia de Deus, que era a Babilônia, mas que fazia parte do propósito. Quando eles chegaram a esse lugar, os reis ali, os governadores falaram assim: vamos trocar o nome deles, porque eles precisam se parecer com a Babilônia. Diga, se parecer. E hoje essa pergunta você tem que fazer: com quem eu me pareço? Qual é a minha origem? Eles tinham um nome e mesmo tendo sido alterado o nome deles, eles permaneciam com a essência de quem eles eram. Eles não eram da Babilônia, eles eram de Israel. E a Bíblia diz que eles, junto com Daniel, eram príncipes que foram levados cativeiros quando teve a guerra. E aí a Babilônia levou esses homens, esses jovens, né? E aí eu quero te falar o que significa o nome de cada um deles para você entender o contexto da palavra. Misael, Ananias, vamos começar por Ananias. Ananias, que era o nome original, significa Jeová tem sido misericordioso. Misael significa quem é igual a Deus. E Azarias significa Jeová tem me ajudado. Você entende que havia um significado sobre a história, sobre o nome daqueles homens, mas quando eles chegaram naquele país, naquele lugar, naquele povoado que não pertencia a Deus, logo eles quiseram alterar a origem dele. E eu não sei como você chegou na igreja hoje, mas eu espero que o mundo não tenha alterado a sua origem. Eu espero que você não se pareça com a Babilônia. Porque se nós nos parecemos com a Babilônia, nós vamos viver o que a Babilônia vive. E a Babilônia vai viver uma das maiores destruições. Por quê? Porque eles não serviam ao Senhor. E aí o versículo 8 diz assim: nesse momento, alguns dos conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram, diga denunciaram, denunciaram os judeus. Quem eram esses judeus? 3 pessoas. Será que aqui tem mais que 3 pessoas? Tem mais que 3 pessoas, gente? Mas eu quero saber se tem mais que 3 servos de Deus. Não é a quantidade, é com quem você se parece. E aí denunciaram os judeus alegando: ó rei, vive eternamente. Tu decretastes, havia o quê? Um decreto. Que todo homem, versículo 10, que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa,
e da flauta dupla e de todas as várias músicas executadas por instrumentos, todos juntos deveriam imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Aí vem, né, os perturbados e lembra o diabo do que ele falou. Aí entra o versículo 12. Diga, contudo. Vamos ler ali, diga, contudo. Há alguns, diga, há alguns. Diga, há alguns. Há alguns que vão ser salvos, não são todos. Há alguns que se parecem com Jesus, não são todos. Há algumas igrejas que são de Deus, não todas. Há algumas pessoas que se parecem com Deus, mas não são de Deus. Há algumas. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e falar assim, é algumas. Não é a multidão, é algumas. E aí eles falaram, há alguns homens judeus que tu nomeastes para zelar pelos negócios da província da Babilônia. Aí, já alterou o nome deles, já entrou com aquilo que o mundo decretava sobre eles. Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram caso de ti e nem adoraram a imagem de ouro que tu erguestes. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor ficou terrivelmente, encolerizou-se. E mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E rapidamente esses homens foram trazidos à presença do rei. Então trouxeram esses homens. E o rei falou assim, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois agora, diga agora, em diante ficais atentos, quando ouvirdes o som da corneta, da harpa, da cifra, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos, entoando suas músicas, melhor será, diga melhor será. O mundo fala isso mesmo. O mundo fala, é melhor você se parecer com a gente, porque se você não se parece, você perde privilégios. Quando você não se parece com a sua origem, que todos nós aqui fomos criados por Deus, essa é a nossa origem, é irrevogável. Mas quando eu não me pareço com a minha origem, o mundo fala, é melhor, Diego, você desviar, porque dentro da igreja não vai dar certo. Aí chega alguém e fala assim, é melhor você fazer um assalto, porque você nunca vai conseguir crescer na vida. Aí chega alguém e fala, é melhor você pecar, porque você está tanto tempo dentro da igreja e Deus não te honrou ainda. Aí chega alguém e fala assim, é melhor você desonrar a Deus aqui enquanto ninguém está vendo, porque é melhor, né? Quantas pessoas já ouviram isso? Não, gente, vocês, quer dizer que ninguém ouviu isso aqui, né? Quantas pessoas ouviram pessoas chegarem em você? É melhor você não ser crente. Quem já ouviu isso aqui? Eu já ouvi. Todos nós já ouvimos. Então o diabo, ele é astuto. Ele não está brincando com a igreja. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então quando essas pessoas chegam, elas chegam falando assim, é melhor você mudar a sua doutrina, você mudar a sua identidade. É melhor, eu acho que é melhor você gostar de menina. Eu acho. Você nunca se deu bem com homem, é melhor você gostar de mulher mesmo. Eu acho que é melhor você pegar geral mesmo, porque você não encontrou a pessoa certa, então arrasta tudo aí. É melhor você mentir, porque ninguém está vendo. É melhor você parecer uma coisa dentro da igreja e fora a outra. É melhor. Quantas vezes nós ouvimos isso? Porque o mundo quer impor em nós a identidade que não é nossa. Nós não somos Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós somos quem? Ananias, Misael e Azarias. Você pode dizer, eu sou esses? Não, é alguns. Você tem que falar com fé, você tem que falar, eu sou esses. E aí, os súditos do rei chegaram e falaram, é melhor. E aí o rei falou, imediatamente que prostrai-vos e adoreis a estátua que fiz. Daí, pois, ouvidos à advertência, pois será bem melhor, de novo. Se não prestares culto à imagem de ouro, sereis atirados subitamente numa fornalha em chamas. E eu vos indago, quando nós ouvimos a palavra indago, é uma pergunta, é tipo assim, e aí? Eu vos indago que Deus poderá livrar-nos das minhas mãos. Nabucodonosor pergunta para eles, que Deus pode livrar vocês das minhas mãos, se eu lançar vocês agora numa fornalha de fogo ardente? E aí, versículo 16, então, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de quem? Diante de quem? Versículo 17, se formos condenados por isso,
e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar. E se Ele nos livrar da tua mão, ó majestade, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, diga contudo. Diga contudo. Aí eles falam, diga se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que erguestes. Sadraque, Mesaque e Abednego chegou para o rei e falou assim, ó, eu estou sabendo que você quer me jogar aí porque eu não adorei o seu Deus, mas você pode me jogar e Deus vai nos livrar. Contudo, se Deus não quiser me livrar, eu sei que Ele é o meu Deus. E esse é o problema da igreja. A igreja, ela quer somente o livramento. Ela não quer entender que Deus também está quando Ele não te livra da fornalha. Nós precisamos entender a dimensão da profundidade da sabedoria de Deus. Talvez nós nunca vamos conseguir entender, porque a palavra dele diz que só naquele grande dia nós teremos todas as respostas. Então, quando eles falam isso, eles têm certeza que eles morrendo ou vivendo, eles seriam servos de Cristo. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e falar assim, vivo ou morto, o que você quer para a sua vida? Vivo ou morto? Sadraque, Mesaque e Abednego olharam para o rei e falaram, ó, se ele livrar, glória a Deus. Se ele não livrar, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu estou indo. Nós estamos nos apoiando na vacina, gente. Pelo amor de Deus. Diga, pelo amor de Deus. Eu tomei a vacina hoje, eu estou moída. Não consegui nem levantar. Eu estou aqui pela graça. A minha febre, vocês têm noção, está explodindo. Parece que eu estou dentro de uma fornalha de fogo. É tipo, eu estou com muita dor. Porque eu tomei a vacina. Aí você fala, isso é normal, né? Os sintomas, é óbvio que é normal, eu estudo a área da saúde. Mas o que eu quero te falar é que nós estamos nos apoiando numa vacina. Aí as pessoas tomam a vacina e falam assim, ai, glória a Deus ao SUS, né? Tiram uma foto e falam, ai, obrigado Deus pelo SUS. Ô irmão, se você toma vacina ou se você não toma vacina, a questão é aonde você vai. A questão é se você morre na Babilônia ou se você tem a origem do céu. É sobre isso, não é quanto eu vou tomar a vacina, a primeira, a segunda dose. Não é quantas pessoas morreram na minha família, quantas viveram, não. Eu quero olhar para você e falar assim, você é da Babilônia ou você se parece com Israel? É sobre isso. Não é sobre eu falar, eu fazer, não. É sobre eu dizer, se Deus me livrar, glória a Deus. Se Deus me matar, glória a Deus. Nós cantamos aqui, não importa o que aconteça, ainda que eu morra. Mas na hora que chega a doença, você não fala, ai, glória a Deus. A gente canta, mas a gente não se parece com aquilo que nós cantamos. As suas redes sociais não se parecem com aquilo que você canta. E se ninguém te falou, eu vou ter que te falar. Porque aqui na igreja nós vestimos a melhor roupa, mas nas redes sociais nós só faltamos ficar pelado. Então você não se parece com Israel. Você não se parece com a sua origem. Não adianta você cantar algo, a palavra do Senhor diz, vocês me adorais da boca para fora, mas o coração de vocês estão longe de mim. E aí a Bíblia fala aqui então, versículo 19. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão furioso que o seu rosto transfigurou-se em ódio. E deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o costume. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, a tribulação está grande? Aí você ouviu a palavra que abriu o culto aqui, né? Nós nos gloriamos aonde? O que você falou? Na tribulação. Porque o peso de glória que vai ser revelado não há de se comparar. E aí o rei falou, aumenta mais a fornalha, porque eles estão me desafiando. E aí, quais são as acusações que tem sobre você? Ou será que as pessoas falam assim, não, ela fala que ela tem um relacionamento sério com Deus, mas fora da igreja. E aí o rei falou, aumenta mais a fornalha. E ordenou que alguns guerreiros do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, diga em seguida, os 3 homens, vamos gente, fala, os 3 homens.
É difícil, né? Porque a gente acha que é uma multidão que vai ser salva. Mas somente 3 foram para a fornalha. Então, somente 3 homens trajados com seus o quê? Trajados com seus mantos, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha de fogo ardente. Agora, ainda mais ardente ainda. Eles não foram lançados dentro da fornalha de qualquer jeito. Eu quero que você preste atenção nesse versículo. Eles foram trajando seus mantos, seus calções, turbantes e outras roupas. Foram amarrados e atirados na fornalha. Você sabe o que fala sobre em Efésios capítulo 6? Que nós, como cristãos, devemos ter a armadura de Cristo. Aqueles homens não foram nus para a fornalha. Eles foram trajando as suas vestes. Eles foram trajando aquilo que eles carregavam. Como você quer vencer na fornalha se você não carrega aquilo que precisa estar dentro de você? Como que você quer vencer o diabo se você não está com as suas armaduras? Se você não está sendo o cristão que Cristo espera de você? Os homens foram lançados e eles estavam com as suas roupas, suas vestimentas que faziam parte de quem eles eram. E aí? Então, você só vem para a igreja, você só usa os seus dons na igreja. Você só usa a sua boca na igreja. Mas no mundo, a gente quer usar o que é do mundo, né? Não! Olha para a pessoa e fala, não, irmão. Tem que carregar a vestimenta. Fala, tem que andar com a armadura. Eles estavam com as suas roupas, seus vestimentos, e foram lançados em uma fornalha que ardia mais ainda. A ordem do rei era tão urgente, diga, tão urgente. Você sabe que a gente vai fechar de novo tudo em São Paulo, né? Porque é uma ordem urgente. Você sabe que a nova variante está vindo, e ela está vindo urgentemente. Você sabe que a palavra do Senhor diz que um dia para Ele é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. É urgentemente. A mesma velocidade que o diabo tem, que na verdade ele não tem, ele se engana. É a maior velocidade que Deus tem para cumprir o propósito dele. Então o rei falou assim, urgentemente, lança esse povo na fornalha, porque eu não quero mais ouvir a quem eles servem. Esse é o verdadeiro evangelho, quando as pessoas olham para você e falam, eu não quero ouvir o que você tem para falar. Eu não quero andar com você, porque você é muito crente. E a gente sempre fala, nossa, o evangelho é radical, mas é radical. Eu não vi ninguém dos discípulos, ou alguma pessoa que foi e morreu na cruz por nós. Eu só vi uma. 4 diz assim, diga mas. A banda pode subir, por favor. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros. Não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha? E todos responderam, sim, ó rei. Foi 3 homens. Versículo 25. Então o rei exclamou, pois então, vede isso. Há 4 homens, diga 4 homens. Diga 4 homens. Há 4 homens dentro da fornalha. E eles estão desamarrados. E nada sofrem. Diga, nada sofrem. Eles estavam aonde? Onde eles estavam? Mas eles nada sofriam. Eles estavam em uma fornalha ardente, muito mais ardente. Mas nada eles sofriam. Porque a palavra de Deus, ela é viva, poderosa e eficaz. Se Deus falou, Ele vai cumprir na tua história. Se Deus te chamou de filho, é porque há uma origem sobre você. Quando nós entendemos a identidade que nós possuímos, não importa se eu suba ao mais alto céu, não importa se eu desço ao abismo, não importa se eu estou na profundeza do mar, a palavra dele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a mão do Senhor me sustentará. Ele diz, ainda que você ande sobre as águas, elas não te submergirão. Ainda que você esteja na fornalha, nada sofreram. Eu não sofro, eu não fico sem sofrer quando eu tomo a vacina, não. Eu fico sem sofrer quando eu tenho Deus como Senhor da minha vida. Esse é o evangelho. E aí o rei falou, como eles estão ilesos? E o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego,
servos de quem? Servos de quem? Do Deus Altíssimo. Eles já não eram chamados de babilônios. Eles eram chamados servos do Deus Altíssimo. A provação revela quem você é. A provação revela que tipo de servo você é, a quem você serve. A tribulação, a fornalha, extrai de nós a verdade daquilo que nós somos. O rei chegou e falou: e aí, cadê vocês? Porque eu estou vendo aqui que algo aconteceu, aleluia. Algo aconteceu e vai acontecer nessa noite. Algo aconteceu, mas por que aconteceu? Porque eles tinham um relacionamento com Deus. Eles eram íntimos do Senhor. Eles não decidiram se contaminar com os manjares da Babilônia. E aí você pergunta, por quê? E esses dias eu descobri isso. Por que eles não decidiram se contaminar com os manjares da Babilônia? Porque tudo que estava lá na mesa do rei da Babilônia era tudo que havia vindo da casa do Senhor em Israel. Então, quando aqueles jovens, que foram 4, né? Mais Daniel. Quando eles olharam ali aquela mesa, aquele lugar, eles falaram: como eu vou comer junto com as coisas que foram roubadas de Deus? Como eu vou me contaminar com as coisas que desagradam meu Deus? Pergunta isso para você hoje. Que vida eu estou levando? Que vida eu estou levando? Quando eu vou para a fornalha, as pessoas dizem que eu sou servo de quem? E aí o rei falou então: saiam do meio do fogo. E aí todos os governadores, os prefeitos e os conselheiros do rei estavam reunidos, observavam e comprovaram. Então existem pessoas observando você. Observavam que as chamas não tinham o poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Não havia nenhuma parte ferida. Quantos creem aqui? Não havia nenhuma parte ferida. Não havia nenhuma parte ferida. Porque eles entraram com a armadura do céu. Nem mesmo um fio de cabelo havia sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados. E não havia cheiro algum de fogo neles. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou os seus anjos e livrou os seus servos, que depositaram a sua confiança nele. Eles não depositaram no rei da Babilônia, eles não depositaram em uma estátua, eles não depositaram na sociedade, no governo, no Bolsonaro, no Dória, não. Eles depositaram no Senhor, aleluia. Esse é o momento que a igreja precisa depositar no Senhor. É no Senhor, é você se apega à sua família, se apega aos amigos e Deus começa a levar todo mundo. Porque na fornalha só cabe a gente e o quarto homem. Aí ele disse assim: bendito seja o Senhor de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo com letra maiúscula, Jesus, e livrou os seus servos que depositaram a sua confiança nele. Desafiando a ordem do rei. Desafiando, diga desafiando. Diga desafiando. Desafiando a ordem do rei. Esse é o problema, a gente quer desafiar o anjo do Senhor, né? Mas o mundo a gente não quer desafiar. Quando Deus manda você fazer uma coisa, você fala: eu não vou fazer. Mas quando o mundo fala, você fala: tá bom, Deus. Eu acho que é um sinal de Deus, né? Deus está usando essa pessoa para me fazer. Irmão, vamos acordar. Desafiando a cada um deles. E aí o rei disse assim no versículo 28 no final: amém, gente? Se nós conseguirmos ouvir a voz de Deus, nós vamos entrar na fornalha e sair dela vivo. Mas também, mesmo se a gente não sair vivo, a palavra do Senhor diz que viver para mim é Cristo e morrer é lucro. E aí o rei disse: preferindo abrir mão das suas próprias... Vamos lá, gente. É versículo 28 no final. Preferindo, aqui ó, embaixo. Abrir mão das suas próprias vidas a prestarem culto e adoração a outro Deus que não fossem o seu Deus. Você pode se colocar de pé? Não, mas se coloca de pé só se você for um desses alguns. Só se você for um desses alguns que vai falar assim: eu prefiro não prestar culto a outros deuses, mas eu vou me sacrificar, seja na vida ou na morte, para dar culto ao meu Deus.
E aí o versículo disse: diante destes acontecimentos, versículo 29, quem era que estava falando? Nabucodonosor. Eu decreto que toda pessoa e qualquer povo, nação, cultura, língua, proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, serão esquartejados. A sua casa será um monte de entulho queimado. Portanto, de fato, não existe. Diga, não existe. Diga, não existe outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e fez prosperar na província da Babilônia. Quando você vai para a fornalha, como servo do Senhor, quando você sai da fornalha, você é promovido mais ainda servo do Senhor. O problema é quando eu vou para a fornalha e eu não sou servo do Senhor, eu nem sobrevivo para sair. E aí o rei falou: eu decreto que todas as pessoas vão ter que servir ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, todas as pessoas vão ter que servir ao Deus de Ananias, Misael e Azarias, porque essa era a identidade dele. Você pode olhar para a pessoa e falar assim: qual é a sua identidade? Irmão, qual é a sua identidade? Ou você vem aqui na igreja para brincar? Não, eu tenho uma identidade. A palavra do Senhor diz: eu vos escolhi para que vades e deis fruto que permaneça, fruto que seja enxertado na videira, porque Ele é o rei, Ele é o rei. Não é Nabucodonosor, não é o presidente, não é o governador, Ele é o rei, Ele é o rei. Nós vamos viver ou morrer para adorar o rei. Nós vamos adorar. Nós vamos. Eu não sei se vai ser 3. Eu sei que quando eu entrar na fornalha, vai ter outro homem comigo. Eu sei. Se Ele me livrar, Ele está lá. Se Ele não te livrar, Ele está lá. Você pode dizer: eu sei disso. Diga: eu sei disso. O anjo do Senhor está aqui hoje. E aí, ó, segura aí. Aí você fala: mas só foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, né, Joyce? Aí você precisa entender que Deus não poupa ninguém da fornalha. A palavra de Deus diz: Ele não poupou os 3 homens da fornalha, mas Ele livrou eles lá. Deus não poupou José da prisão, mas ele foi livre lá. Deus não poupou Paulo e Silas na prisão, mas eles foram livres lá dentro da prisão. Deus não poupou João na ilha de Patmos, mas quando ele estava lá, o Senhor livrou a ele. Deus não poupou Moisés da mão de Faraó, mas quando Moisés estava no Egito, o Senhor livrou ele lá. Deus não poupou Daniel das covas dos leões, mas quando ele entrou, os leões falaram: eu não estou com fome, porque eu não como profeta do Senhor, aleluia. E aí, para terminar, existe o exemplo mais extraordinário de toda a humanidade. Deus não poupou Jesus da cruz. Ele não poupou. Então você acha mesmo que Ele vai te poupar de uma fornalha bem quente? Você acha mesmo que Ele vai te poupar da tribulação? Em Apocalipse diz que quando olharam para Ele, João fala sobre a visão. Quando olharam para Ele, coloca para mim, beleza, Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Oh, Jesus. Billy Graham diz assim: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. E aí, que tipo de Bíblia você é? A que sobrevive com o quarto homem, aquela que morre no meio da fornalha? No versículo 19, capítulo 19, versículo 12, perdão, tá? Capítulo 19, versículo 12. É sobre isso aqui. Aí você fala: mas Joyce, como não queimou, Joyce? A palavra do Senhor diz que Ele é o fogo consumidor. O fogo da terra não é maior que o fogo do céu, irmão. O fogo da terra não é maior que o fogo
porta do céu. A Bíblia diz, seus olhos, sim, seus olhos, sim, os seus olhos são como chamas viva de fogo, viva, viva, viva. Ele não está morto, ele está vivo. E sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que só ele conhece. E ele disse, eu darei para os meus um nome que só eu e ele conhece. Em suas testas estarão escritos, Filho do Deus vivo, Filho do Deus vivo. Você pode levantar as suas mãos e dizer, eu sou um desses alguns, Deus. Oh, eu não sei se é doença, se é libertação, eu não sei se é dons espirituais. Eu sei que o anjo que é Jesus de Nazaré vai entrar agora. Esse é o Deus a quem nós servimos. Ele não é o Deus de madeira, não, ele não é Baal, ele é o Deus vivo. Levante suas mãos e adore esse Deus. Sim, sim, adore esse Deus. Na fornalha, ou na prisão, ou eu não sei, sai pra fora, Lázaro, vem, adore esse Deus. Sim, 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 esse é quem tu és. Esse é quem tu Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Esse é quem Sim. tu és. Vamos, levante suas mãos e adore. Esse é quem tu és. Adore, adore, adore. Esse é quem tu és. Adore esse Deus. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho. Eu quero chamar você aqui na frente do altar. Na escuridão. Você que está no meio da fornalha, eu quero ver você aqui no meio da fornalha com Ele. Eu quero que saia do lugar hoje pessoas que precisam retomar a sua origem. Eu quero que você saia do seu lugar e venha perante o altar do Senhor, porque você não é aqueles da Babilônia. Você é designado à origem e semelhança de Deus. Saia do seu lugar, você que precisa. Você que precisa aparecer com o Senhor. Você que precisa aparecer com Israel. Ah, Joyce, mas eu tenho tantos anos de igreja. Esse é o momento para conhecer quem Ele é. Esse é o momento, porque Ele disse, eis que eu venho, eis que eu venho, e a palma das minhas mãos está gravada o nome daqueles que me servem. Meu Deus, esse é quem tu és, e esse é quem tu és. Esse é o meu Deus, esse é quem tu levante, levante suas mãos. Esse é quem tu és, esse é quem tu és. 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 Oh, tu nos sustenta, Deus. Tu nos sustenta, Deus. Oh, não espere ninguém pegar você pelo braço. Você que está dentro da fornalha e não está conseguindo sobreviver, hoje é noite de conhecer quem é o seu Deus. Vem pra frente do altar. Eu não sei se é alguém da sua família, da sua casa. Eu sei que a palavra dele diz que o meu desejo é que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação. Todos alcancem a salvação. Declare a Ele. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não Digo, eu sinto. sei, Deus. Meu Deus está no controle. Meu Deus está no controle. Sim, declare. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Ei, canta, luz canta. na escuridão. Canta a sua verdade. Meu Deus, Profetiza esse é isso. quem tu Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que ressuscita Meu mortos. Deus Sim. é Deus Eu de já ele é o Deus que faz descer a Deus de sepultura. promessas, Ele é o Deus que caminho abre o no mar, fecha o deserto, mar.
luz é o na Deus que abre portas escuridão. e fecha portas. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, Ele é o Deus da nova Esse é variante. quem Ele é o Deus do tu Covid. és. Ele está acima de todas. Esse é quem tu Todas as coisas. Esse é Ele quem não perdeu tu o controle. E esse é quem tu és. 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 Ele é o Deus que chamou pra uma terra Esse é quem tu Ele te chamou muito. Esse é quem tu és. E esse é quem tu és. E esse é quem tu és. Levante suas mãos. Esse Ele é é o Deus quem de tu Abraão, és. Isaac e Jacó. O Esse Elroy. é quem O Elroy. tu és. Ele lavassou, lá na Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Ele conhece a tua história. Esse é o nosso Deus. Se você crê nesse Deus, aplauda Ele. Nossa Deus. Aplauda o Rei da Glória. Aplauda aquele que tem olhos de fogo. Olhos de fogo. Oh, aplauda o Deus que pode te libertar com uma palavra, com um toque. Ele pode te dar vida. Ele olhou para Jó. Ele olhou para Jó e falou assim: aonde você estava quando eu fiz o mar, Jó? O que é a sua vida para mim? Eu posso abater, eu posso exaltar. Ele pode tudo, tudo, tudo. Se Ele quiser, Ele cessa agora com o Covid, com a doença. Ele é o Deus, Ele é o Deus, Ele é o Deus, é o Deus. Ora lá, mandé, tu és bom e o teu amor dura para sempre. Esse é quem tu Teu amor dura para sempre. O teu amor dura para sempre. Diga: eu creio, Deus. Diga: eu creio, Deus. Não há nenhum diagnóstico que Ele não possa mudar. Não há nenhuma cura que Ele não possa fazer. Quando você tem relacionamento com Ele, Ele fala: eu vou entrar no meio da fornalha. Eu vou entrar junto com você. Eu vou entrar com quem tem relacionamento. Ei, a Bíblia diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tem preparado? Se Deus te leva hoje, aonde você vai? Aonde você vai? Para onde você vai? Essa é a noite de dizer: Yeshua HaMashiach, eu sou o teu servo, Deus. Eu sou o teu servo, Deus. Oh, se você não consegue fechar os olhos, você não vai ver nada aqui no altar. É só quando eu vejo dentro da fornalha o quarto homem. O quarto homem. Aplauda esse Deus. Aplauda esse Deus. Aplauda esse Deus. A Bíblia diz que o inferno faz festa quando ganha uma alma. Mas a Bíblia também diz que quando um pecador se arrepende, a festa é no céu. Se você veio aqui como pecador, a festa é no céu para você nessa noite, irmão. A festa é no céu. A festa é no céu. Diga: Jesus, eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Uma nova atmosfera de glória. Uma nova perspectiva de vida. Oh, um novo olhar, Deus. Um novo olhar, Deus. Veste o teu povo nessa noite. Veste o teu povo nessa noite. Marca a entrada da casa, da saída, com teu sangue. Com teu sangue. Amém. Diga amém. Não, diga amém. Você está falando com o Rei da Glória. Diga amém. É o Rei da Glória. Diga amém. Assim seja. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus.
O povo no deserto começou a reclamar e Deus falou: ó, eu vou parar de andar com vocês, Moisés. Moisés falou: Deus, não manda mais nada, mas manda a tua presença para andar comigo. Nós não precisamos de nada dentro da fornalha, eu preciso da presença do quarto homem. Eu preciso da presença do quarto homem. Mas ele só entra onde há relacionamento. Ele não entrou para salvar aqueles homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas ele entrou quando eles três estavam lá dentro. Ele entrou quando eles três estavam lá dentro. Você está com medo de morrer? Você tem que estar com medo de viver, irmão. Porque quanto mais eu vivo, mais eu peco. A palavra de Deus diz que nós temos uma casa celestial que não é desfeita por mão de homens, mas é um terreno espiritual. Eu não tenho medo de morrer. Diga, eu tenho medo é de viver, Jesus. Porque um dia, sem a presença dEle, a gente está perdido. Então saia daqui hoje com essa palavra. Esse é o seu Deus. Chegou na sua casa, olha para os seus familiares e diz: esse é o Deus que eu sirvo aqui, ó. Eu não sirvo Babilônia, não. Eu sirvo a Israel. Chegou no seu trabalho e fala: esse é o meu Deus aqui, irmão. Chegou no relacionamento e fala: esse é o Deus que eu sirvo. Sadraque, Mesaque e Abednego não andaram com mais ninguém que não servia ao mesmo Deus que eles. Eles entraram os três juntos. Era pouco, mas era três que servia ao mesmo propósito. Aí você está chorando porque Deus está tirando gente da sua vida. Não queira andar com quem não tem o mesmo propósito, porque senão você entra na fornalha e você morre lá dentro. Nós precisamos entrar com pessoas que têm o mesmo objetivo. Se perecer, pereci. Ruth diz isso. Se perecer, pereci, mas o meu Deus, o teu Deus, será o mesmo entre nós duas. Amém? Aplauda o Senhor.